Jump on it, got it feeling just right. If you with it, we can do it all night. Chopper style, chopper style, walk a flock of style, pop another bottle like a pal. Grown man, sorry pop, I'm not a child. Watch your verbal use, that'll get you popped off in your mouth. You ain't feeling that, baby, Bom dia, bom dia. Estamos sumidos por aqui, hein? Muito trabalho, tempo curto, muito compromisso com família aqui. Bom dia, pessoal. Ela lambeu você? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar um treino de fortalecimento que eu faço toda semana, que é um full body clássico, simples, bem feito. E vamos fazer também um progressivo de 50 minutos na esteira, uma corrida progressiva. É isso. Olha o cabelo. About to catch a hat trick. If you ain't feeling my gal, you can catch a flash kick. You ain't feeling my J, sucker gon' fade away. You a joker, I'm a Carter, ace of spades. Dang, get that. Still I'm in the top of my class. Going up like the numbers on the digital dash. Throwing you too smooth with your lyrical ass. Rapaziada, amanhã já foi uma loucura aqui. Agora já são quase meio-dia. A gente já fez o que a gente precisava fazer aqui em casa de manhã. Eu já tô editando, tem alguns trabalhos pra entregar. A gente vai gravar hoje lá na Block com o Lucão. Eu vou fazer meu fortalecimento lá com ele. Pelo menos uma vez a semana eu faço na academia, musculação mesmo. E eu vou replicar esse treino lá com ele hoje. E ele vai passar algumas dicas e alguns pontos importantes do porquê fazer o fortalecimento, né? Por que é tão importante. Principalmente pra quem faz o endurance, prevenir lesão é crucial. Essa semana foi de muito trampo aqui. Eu fiquei a semana toda indo para São Paulo. Eu cobri lá um cliente meu na Expo Revestir, teve, irado inclusive. Então essa semana eu não consegui parar. Eu treinei nas lacunas que eu tinha de manhãzinha e finalzinho do dia quando eu voltava. Então hoje que eu vou ficar mais tranquilo, eu tenho mais edição interna, então eu não preciso sair para gravar. Eu vou mostrar o treino de hoje. E é isso. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace, made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Yeah, I've been through it all, I've been through it all. Looking at Goliath at the stand tall. My heart it feel like David every time I fall. My problems look like giants, I'ma slay them all. Every single beef I had to let it be. Spend a lot of time wasting energy. That ain't made sense to me logically. But I feel way better when I walk in peace. Please don't bring the gossip to me. I mean, no offense, I'm finding out jealousy, only a lack of confidence. Focused on me more, focused on you less. Everybody do that, look around and we blessed. Woke up today, smile on my face, may not go my way. Still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Fala galera, chegamos na Block e o Lucão tá ali, tá descendo aqui já. Cheguei, Lucão. Meu parceiro, Lucão, satisfação. Não vai fugir do básico bem feito. Então, qual que é a minha ideia hoje para passar para vocês? A gente vai pegar dois movimentos para a parte anterior, de membros inferiores, parte posterior também de membros inferiores. Dois exercícios essenciais para quem corre realizar, exercícios que vão envolver aí instabilidade, que para quem corre é o mais interessante, porque dificilmente a gente vai correr sempre numa pista, a gente corre na rua, então a gente sabe que independente do lugar que você corre, é difícil você ter um lugar 100% plano para você conseguir correr. Então você precisa ter essa segurança muscular para você performar bem depois das corridas. Para iniciar a nossa sessão de treino, obviamente é importante que a gente aqueça os músculos que a gente vai utilizar.
Então, se a gente está pensando agora em agachar, Marcelo vai aquecer bastante a parte ali dos seus quadris, do seu quadril, desculpa. Vai aquecer também depois bastante cadeira posterior. A gente vai passar uma série com isso agora e aí depois sim ele só vai começar a progressão de carga dele. Fechou? You know what I'm saying? Ha 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 ha. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low. Go, go. I got about 100 reasons to leave the party, but I will not. Got a lot of meaning to get to you when I'm in a spot. Thought about what's the season, oh yeah, it's summer feeling so hot. I could burn in my slumber, turn the lights off and let the beat drop. I'm the meanest rapper, meaning I feed on rappers a lot. I'm seen, I need not encouragement, this is courage I got a buzz going. So people heard of me, then I pop, kinda was going. Galera, vamos lá. O básico bem feito, porém envolve muita técnica porque nem todo mundo está acostumado a agachar livre, certo? Então, vamos pensar em diversos pontos ali que eu vou falando para vocês enquanto o Marcelo vai realizando os movimentos. Desde o posicionamento dos seus pés, aonde você deve posicionar sua barra, amplitude de movimento, aonde você deve sentir que esse peso está sendo apoiado durante o movimento. Tá? Então, enquanto ele fala, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, apoiou a barra ali próximo do trapézio dele. Ele vai ajeitar o pé na largura que seja confortável para ele, mais ou menos sempre na largura do quadril dele. Cotovelo fechado, mão fechada na barra, ele vai descer até próximo ali de um ângulo de 90 graus e vai subir. O importante é você reparar que o peso dele sempre está no meio do pé. Ele vai fazer uma força sempre contra o chão para empurrar o chão, certo? Ao mesmo tempo, toda vez que ele desce, ele está com o ar preso, peito cheio, abdômen contraído, e ele sobe e desce de maneira controlada. A ideia é que ele não acelere durante o movimento. Sempre quando a gente pensar nesses movimentos, a gente vai pensar de 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições. Uma parada que eu estava conversando aqui com ele antes a gente está muito acostumado hoje em dia a ver treino de bodybuilder, que é o que está viralizando muito na internet, vendo esses treinos sobre hipertrofia. E aí você acaba vendo muito eles falarem assim de proximidade da falha. O treino do Marcelo, ele está longe de ser um treino de hipertrofia, está longe de ser o objetivo dele. Que alguém já fez aqui muito. Já fez aqui muito, a gente faz muito disso aqui. Antigamente eu treinava aqui e meu foco era hipertrofia. Sim, a gente fazia muito isso. Então, o foco dele não é isso, ele tem que performar bem no esporte dele hoje em dia, que é o triatlo. Ao mesmo tempo, não perder massa magra. Então, essa parada de proximidade da falha, dele terminar a série tentando falhar, não é interessante para ele nesse momento, porque se ele fizer isso, só vai prejudicar depois a segunda sessão dele, ou o dia seguinte, enfim. A gente estava conversando sobre a semana dele é cheia de treino. Então, se uma sessão de fortalecimento prejudicar a próxima do dia seguinte ou a próxima do mesmo dia, acabou a semana dele, tá? Tem 3 jeitos, né? Esse é o melhor jeito para quem corre. Por conta de estabilidade, porque enquanto você faz força de um lado, você está forçando o outro. Porque eu lembro que eu fazia assim com Não, mas é o também. perfeito. Dá pra você fazer com as duas mãos, duas mãos você também deixa dá. mais estável. E aí concentra mais peso. Mas esse jeito, pra conta de estabilidade de joelho, é o melhor. Entendeu? Outro exercício essencial, que a gente vai envolver essa parte de fortalecimento e também muita instabilidade, né? O que é o que a gente busca aí nessa parte de fortalecimento nessa fase, é o Bulgarian, que é o terror de muitos, mas dentro de uma sessão de treino. Se a gente for citar os 2 principais para essa parte anterior, é o agachamento que a gente fez e o Bulgarian, tá? Uma dúvida muito constante aí no Bulgarian é posição de tronco que a gente fica para realizar o movimento e como eu começo o movimento, porque eu vejo que muita gente fica sambando aquele pé da frente ali e não acerta. Então, basicamente, eu vou sentar aqui na pontinha do banco, tá? Estico uma das minhas 2 pernas, eu vou deixar a minha perna esquerda lá na frente e vou recuar a minha perna direita. A perna que eu deixei na frente, ela vai ficar aqui estável, parada. A outra perna eu vou levar lá no banco. Essa é a sua base ideal para você começar o Bulgarian, tá? Outra parada que eu estava falando com o Marcelo aqui é que mão que ele vai tentar segurar o peso. Então ele sempre vai segurar o peso na mão da perna que vai ficar no banco. Então lá, entra aí na posição. Achou? Lá já sabe a base dele, então ele já vai direto. Por que a gente vai segurar o peso nessa posição? Pode fazer uma. A gente sempre vai pensar no peso contralateral, porque enquanto ele está segurando o peso desse lado contra a perna do pé na frente, o abdômen dele do lado esquerdo é o que está estabilizando o movimento, porque senão ele sempre vai ficar tenso do lado que está o peso. Então,
à medida que ele segura o peso aqui com a mão direita, o lado esquerdo dele está totalmente trabalhando, tanto a perna quanto essa parte lateral aqui do core dele. A parada que é importante a gente falar é da posição do tronco dele. Repara que se a gente traçar uma linha aqui, ele sempre vai estar descendo com o tronco dele numa linha reta, jogando o quadril dele sempre mais para baixo, tá? Você vai ver várias variações, nenhuma dessas variações está errada, só muda o foco muscular. O foco do nosso músculo está nessa parte anterior aqui da coxa dele, tá? Se ele inclinar o tronco um pouquinho mais para frente, a gente pensa um pouco mais em glúteos, certo? Dá para sentir na hora, né? Essa ativação, né? Muda um pouquinho a posição de quadril, muda totalmente o movimento, certo? Então, pensando em parte anterior ali, agachei, fiz aqui o búlgaro, é o essencial ali, são os dois movimentos essenciais para que você precisa dessa parte anterior. Fechou? Vai fazendo aqui assim, ó, um kettlebell também. Isso aí eu faço bastante lá também, compartilho com vocês aqui. Ah, o single leg. É. Tô ligado. Eu fazia muito esse lá, até hoje eu faço aqui, ó. É assim, se desce com a perna retinha. Isso. E volta. Faço bastante esse lá também, pega muito. Galera, vocês viram que a gente começa a viajar aqui vários movimentos que a gente lembra da época que o Mar treinava aqui no box. Porque é isso, a gente também faz um esporte aqui de CrossFit de muito impacto. Então, a mesma segurança que ele precisa ter para correr em relação ao impacto, a gente precisa ter aqui para o CrossFit. Não é só chegar e pular numa caixa, levantar uma barra mais pesada, enfim, tá? De novo, agora 2 movimentos para vocês pensarem em posterior, tá? Os 2 principais. Com certeza aí a gente vai fazer um outro vídeo de uma sessão de treino completa e aí sim vocês vão ver esses movimentos todos que a gente ficou trocando ideia agora da época que a gente treinava junto aqui no CrossFit. Vamos lá então, ó. Deadlift, é. Clássico. Ó, vamos lá. Primeira coisa pra gente reparar aqui nesse movimento. Pés na largura do quadril, então é uma base de pés muito mais fechada. A mão do Marcelo, ele tá numa distância ali que não atrapalha a barra do caminho do joelho. Então, a ideia é que você sempre faça uma força com o seu joelho, sempre para fora, ativando mais essa parte lateral aqui da sua perna, tá? Se ele fechasse mais a pegada e o joelho dele fosse para dentro, é só ele afastar um pouquinho mais a mão, tá? Você vai reparar que toda vez que ele passa o movimento para baixo do joelho, ele desce o quadril dele. Então é como se ele fosse passando, senta numa cadeirinha, certo? A posição inicial, que você acabar, fica lá embaixo com a gente. A posição inicial do movimento tem que ser essa aqui, ó. Então, ombro, quadril e joelho. Se a gente for traçar aqui as linhas que eu falei antes, a gente vai formar um triângulo, tá? Essa linha, toda vez que ele desce, toda vez que ele começa o movimento, é o que ele tem que pensar. O que não deveria acontecer no movimento de deadlift, existe no stiff, mas no deadlift é a bunda alinhar com o tronco. A gente não está pensando no stiff, a gente está pensando no deadlift. Então, por isso essa angulação, esse triângulo que eu falei aí nessa posição que o Marcelo começou agora. Vamos lá, ó. É o segundo movimento essencial aí para essa cadeia posterior, agora envolvendo muito mais ali o glúteo, tá? Elevação de quadril. Então, o Mar vai apoiar as costas aqui no banco, mais ou menos ali ele vai apoiar a parte das escápulas dele, ali, tá um pouquinho abaixo das escápulas. Pé dele, quanto mais próximo do calcanhar ficar ali do bumbum, melhor, porque vai ter mais ativação, mas talvez você sofra um pouquinho mais no final das contas, tá? E repara como ele sempre, em todos os movimentos que a gente fez até agora, ele controlava a carga. Então a gente não está pensando 100% em movimentos explosivos, é um controle, tanto para descer quanto para subir. Toda vez que ele sobe, ele tenta alinhar ombro, quadril e joelhos, forçando nesse final ali uma contração forte do glúteo para depois ele voltar, certo? E ele trabalha esse movimento, todas essas nossas séries de novo, de 3 a 4 séries, 8 a 12 repetições, você lembra? Ele não pensa em falha, certo? Ele faz essa série porque ele precisa correr bem. Pensando na musculatura que ele mais aí usa para correr, esses são os principais. Fechou? É. Isso é legal você falar, mano. Eu acho que eu nunca falei isso, né? Você tá gravando? Eu não sei se vocês já repararam nos vídeos aí, a minha cicatriz do joelho. Eu tenho uma cirurgia de LCA que eu fiz em 2010. Eu nunca falei minha idade também, mas eu não sou novo também, muito novo assim. Mas eu fiz em 2010, eu tinha 18 anos. Vocês fazem as contas. Então eu tenho, porque eu jogava futebol, eu rompi o ligamento jogando na faculdade. Então
quando eu tenho LCA rompido, nunca mais tive problema, eu fiz a cirurgia, sempre fortaleci, sempre dei muita atenção em fortalecimento de perna também, justamente pela minha contusão, e eu nunca mais tive problema, graças a Deus. É isso. Bom, sabe uma coisa que faz tempo que eu não faço? Galera, supinão clássico do clássico ali pra gente mover também um pouquinho de membros superiores e um fortalecimento de maneira geral. Pegada do Marcelo, essa barra aqui tem a parte áspera e a parte lisa, ele pega mais ou menos um dedão dessa parte ali. Cotovelo sempre na diagonal. Toda vez que ele sobe com esse peso, ele vai contrair muito forte o peito dele. Pensando que se no meio do peito dele tivesse uma caneta, ele iria esmagar essa caneta com o meio do peito sempre no final da série. O que muita gente erra? Faz a extensão de cotovelo, fazendo força com o ombro. Não, o final do movimento é força com o peito, contração forte para finalizar essa série, certo? Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. A remadinha clássica aqui no CrossFit a gente chama de Bent Over Rows. Então, um exercício muito completo porque para a gente realizar a remada a gente tem que ter muita estabilidade de cadeia posterior, lombar e posterior ali da sua coxa. O Miley sempre vai com a barra abaixo da linha do joelho dele. Repara que a cabeça dele acompanha o tronco, então ele não rema olhando para frente, tá? Ele rema olhando para baixo. Cotovelo fechado, traz a barra na direção do umbigo, ombro longe da orelha e ele tem uma forte ali, alongamento aqui das escápulas para depois uma puxada. Toda puxada começa primeiro com escápula e depois sim vem a flexão dos seus cotovelos. Yeah, buddy. Mano, é o simples, é tipo o treino do Arnold, só que pra corredor. É isso, velho, não tem... firula, velho, não tem muita firula. Aqui vocês verem o ambiente que a gente tá, depois a barra vai dar um giro assim, mas a única coisa que tem de máquina são os ergômetros, sabe? Então, tipo... Cardio puro. Então, dá pra se virar com o que a gente tem, dá pra fazer um básico bem feito, com pouco equipamento, tem uma barra, tem anilha, dá pra se virar bem, certo? Esses movimentos que eu mostrei aqui pra vocês não pode disso, então qualquer academia, uma academia de prédio com um pouco menos de equipamento, dá pra você trabalhar esse fortalecimento também. Treinão feito, de força. Agora eu vou dar um giro aqui na esteira. Eu paquero muito essa esteira aqui deles, porque você não liga ela. Você dosa a força você mesmo, de acordo com a sua força que você coloca na esteira que ela vai girando. É muito gostoso. Cara, que ele falou da esteira, eu já tinha acabado a minha parte, mas deixa eu voltar para falar. Essa esteira, vocês vão perceber que ela é curvada, né? Então foi o que ele falou. Você mesmo controla o ritmo da sua corrida, você não precisa dos botões para ela acelerar, desacelerar e tudo mais. Você vai perceber que, geralmente nas esteiras aí das academias, a gente sempre corre perto do visor. Então o nosso umbigo aqui, ele sempre tá ali colado no visor, e aí a esteira ela acelera para você. Aqui, se eu tentar correr para frente, ela já acelera muito, tá? Então, aqui onde ela aparece o pace, só nessa pisadinha, nesse pique que eu dei, tava ali um pace de 3,15, tá? Então, é muito legal essa esteira também, porque você aprende ali dosagem, pisada, ela simula muito bem a corrida de rua, ela não tem as elevações, enfim, que tem na rua e você mesmo controla. Quanto mais para trás eu vou, ela continua se manchando e eu vou dando esse ritmo, então pro Marcelo que vai fazer progressivo, é perfeito, ele só se preocupa em correr, nada além disso, certo? Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind. And I'm headed
headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. Dias que eu transpiro demais, eu suo muito além, eu costumo tomar um Liquids, ou um Gatorade, ou qualquer eletrólito que eu tiver, eu costumo tomar para dar uma voltada na alma, porque eu sinto que eu sumo demais, eu fico com um gosto ruim na boca. Isso é falta de sódio normalmente, quando a gente perde muito, então é bom repor. Sal, na verdade. Esses eletrólitos assim ajudam muito. Vou ver se eu como alguma coisa também, ou eu tomo whey, alguma coisa assim. Vou buscar a Lorena na escola. Vou trabalhar mais um pouco. E mais tarde eu volto pra gente finalizar aqui. It's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Voltamos. Buscamos o Loreninho na escola. Chegamos em casa e fizemos um lanchinho agora, a gente vai jantar. E a gente vai estar vendo uma sériezinha boa também. Qual é o nome dessa? Dia Zero. Dia Zero, com o Robert De Niro. Começou agora, né? Começamos agora. A gente vai jantar. A Mariana fez pão francês. Sou maluco no pão francês, com frango, queijo, alface. De noite assim, às vezes eu tenho dessas, gosto de comer um lanchinho. E ela também. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, tô cansado, se inscreve no canal e queria agradecer o Lucão aqui de novo por ter aberto as portas lá da Block, foi incrível e obrigado. Valeu galera, boa noite e até o próximo.